Patchwork com retalhos, vamos fazer? Pois bem, eu, Nina Ferreira, aqui do Ateliê Chita Chique, vim aqui convidar você pra gente transformar esses pedacinhos de tecidos em uma peça linda de patchwork. É os retalhos para dar vida às nossas peças de costura criativa. E eu vou falar pra vocês hoje do patchwork tradicional. É isso mesmo. Então fica comigo, já aproveita para dar like nesse vídeo e curtir o meu canal para ter mais ideias de como usar os seus preciosos retalhos. Pois bem, minha querida, estamos aqui hoje para transformar realmente os seus retalhos num bloco legítimo de patchwork. E a minha inspiração foi a Dear Jane. Você já ouviu falar? Jane foi uma mulher que lá em meados de 1860, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, durante um período de guerra, lá na fazenda onde ela morava, ela construiu centenas de bloquinhos verdadeiros, legítimos de patchwork. E mais, com costura aqui, ó, na agulha de mão. O trabalho é tão reconhecido pelos, assim, ó, que foi admirado pelo pessoal da matemática, assim, sabe assim, pelo encaixe perfeito de todos os ângulos, pela simetria, pela beleza da composição. As patchworkeiras de plantão amam a Dear Jane e eu sugiro que você vá dar uma pesquisadinha no trabalho dela, dá uma olhada. Imagina vários bloquinhos assim, ó, quadradinhos pequenininhos. Fica incrível, não é mesmo? E hoje eu venho trazer para vocês essa ideia de como a gente transformar os nossos retalhos nesta peça linda de patchwork. Olha aqui, um lacinho eu fiz. A gente vai aprender a fazer realmente toda a marcação com margem perfeita de costura, porque o patchwork da sua forma legítima requer isso. Mas você vai ver que não é tão difícil assim, eu vou facilitar para você. Então, bora construir comigo? Olha como ficou lindinha a minha bolsa de retalhos. Bora lá? Esse é o nosso molde, tá? Para fazer o nosso lacinho aqui, tá bom? Ele é um mini quilt, então ele vai ficar pequenininho assim, como a palma da sua mão. E agora, pra gente fazer cada um desses pedaços, a técnica é realmente o do que a gente conhece como patchwork tradicional. E como que eu vou fazer? Porque você percebe que as ligações são muito pequenas, ó, são muito estreitinhas. Então, para que bata, eu preciso realmente desses riscos perfeitos aqui, porque se eu seguir a margem de costura, pode ser que cada um dessas partes fique de uma largura e o formato do meu desenho não saia. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar acetato, sabe acetato? Ó, acetato. Você vai pegar uma folha de acetato e marcar exatamente cada uma das partes, ó. É como se eu tivesse pego uma folha de acetato e fosse marcando cada uma dessas partes. Perceba que, inclusive, eu vou numerando e colocando aqui, ó, qual que é cada uma delas, para que depois eu não me perca. Ó, e aí você tem lado, né, ó, fiz cada uma dessas partes e cortei. Eu desenhei numa folha de acetato cada uma das partes e fui cortando bem encaixadinho, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou isso daí. Tudo em função da gente realmente ter o melhor encaixe possível. Lembra que a gente tá trabalhando com um mini quilt, tá? Ó, perceba que cada uma das partes, ela tá cortada certinho, certinho. Não tem como dar errado daí, tá bom? Então, isso vai ser o meu molde. Com tudo isso cortado desta forma, eu vou vir pro tecido. Lembrando que eu coloquei as letras, tá vendo? Ó, B2, B3, B1, aqui tá A1, A2, A3, A4, A5 e aqui eu coloquei como C1. Então, o que que a gente vai fazer? Teoricamente, eu preciso da cor do laço, um centro para um laço e um tecido neutro. Vai para sua caixa de retalhos, às vezes você tem lá alguns pedacinhos, tá vendo essas pontas? Que vai fazer muita diferença para você conseguir fazer a sua peça. Ó, aqui será o meu tecido neutro, o meu laço, o meu centro do laço, tá vendo? Poderia até ser bem menor os tecidos, viu, gente? Porque se vocês estão bem enxergando aqui, ó, são partes muito pequenas. Então, separa qual é o seu laço. E cuidado para você não colocar ao contrário. Se você tirou desta forma, lá vai ficar desta forma o tecido. Então, é o B2, o B3 é o meu laço, tá vendo? Ó, do lado de cá. Aí, eu tenho esse aqui, ó, o A4...
Aí eu tenho o A2, ó, aqui, tá? E dessa forma, exatamente, são 4 partes pro colorido, tá vendo? Então, eu vou tirar essas 4 partes agora. Então, vamos lá. Ó, aqui a gente vai fazer o seguinte, no avesso, vou deixar eles aqui em cima bonitinho, não me perca nenhum dos pedaços, tá? Eu vou vir e vou riscar. Vai pegando os pedaços menores que você tem aí, ó. Você vai vir e vai riscar o contorno certo, mas você não vai cortar no risco. O seu risco é a sua referência de reta depois, ó. Então, aqui vai ser o A2, eu vou riscar bonitinho o contorno, ó. Tá? Bem certinho. Aí, eu vou pegar a régua e vou pôr meio centímetro de margem, tá? A régua, geralmente, ela tem esse menor aqui, ó, se você for considerar, é meio centímetro. E esse risco maior significa 0,75 centímetros. Eu vou pôr, como eu vou costurar na máquina industrial, eu vou pôr meio. Se você for costurar na doméstica, você coloca 0,75. 0,75 de onde, Nina? Do teu risco aqui. Então, você colocaria esse maior, bem certinho, ó, do teu risco, tá vendo? Aí, você teria 0,75. Vou marcar o 0,75, vá? Assim vocês enxergam, ó. A volta toda 0,75, 0,75, 0,75 pro outro lado. E assim a gente vai tirando a volta toda. Aqui, tá vendo? Quase que não deu. E 0,75 aqui. Então, é pra isso que tem essa referência aqui de riscos altos e baixos aqui na sua régua, ó. Tá vendo? O baixo é meio de altura, daqui aqui ele tem meio. O alto é 0,75, porque o próximo é 1, a marcação de 1 centímetro, né? Ok? E assim você tem aqui também, ó, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar no 0,75. E aí, eu já vou ter a minha primeira parte pronta. E eu vou repetir isso com todos os pedaços. Cuidado para não inverter lado, tá? Cuidado para você não inverter nenhum lado. Meu primeiro recorte está aqui prontinho. Agora, eu vou fazer os demais, tá? Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recortes. Ai, Nina, tudo isso, tudo, mas depois que você pega o jeito, você risca todo mundo, depois você põe margem em todo mundo, e aí depois você vai e recorta. Você viu que aqui ficou certinho, ó. E eu vou costurar na linha, você vai perceber daqui a pouco como é que eu vou fazer isso. Vamos continuando. Então, anota quem você acabou de fazer, ó. Foi o B3, então eu vou pôr ele aqui em cima do B3. Agora, eu vou fazer o B maior, que é o 2. Ó lá. Você pode até dar uma olhadinha que tecido que tá vendo aqui, ó, que cor que eu quero que fique, tá? Você pode aproveitar aí o seu tecido da melhor forma possível. Cortei toda a parte do laço, vou cortar o centro do laço agora. Também vai precisar de margem, menina? Vai. Sabia que existe réguas que tem sim essa margem, a gente chama de régua palito. Mas se na tua régua você já tem essa referência aqui de 0,75, vai mais rápido. Eu falo que pra gente que usa retalhos, a gente tem que otimizar o nosso tempo. O que é que facilita a nossa vida é aquilo que a gente vai usar, né? Ó. A régua tem a mesma probabilidade de fazer o que uma régua palito faz. Tá aí, quadradinho marcado. Perceba que eu já vou colocando, ó, tá tudo aqui bonitinho, as partes que eu tô cortando com o seu devido acetato em cima, ó. Tá? Tá aqui, ó.
para que a gente não se perca, quem a gente já cortou, quem a gente não cortou. Este molde, relativamente, tem poucas partes, mas existem uns com muitos pedacinhos, né? Então, para não se perder, quem já fez, quem não fez, para que lado vai cada um na hora de montar, tá? Ó, mesma coisa. Olha o tanto que a gente usou, gente. Cabe na palma da minha mão e minha mão é pequena, tá? Agora eu vou fazer, eu já fiz aqui, aqui, aqui. Então, tá faltando os tecidos neutros, tá? Começando sempre pelos maiores, e depois eu vou tirando os menores das partes, tá? Teoricamente, era pra ele ser maiorzão, mas, ó, é uma parte pequena também. E perceba que eu tô marcando sempre no avesso do tecido, tá? Tô sempre marcando no avesso do tecido. E brincando aqui e deixando a minha margem, sempre. Tenta seguir o fio também, é importante. Eu marquei para vocês verem a margem. Agora, eu vou cortar sem marcar a margem para vocês verem, para agilizar pra gente aí. Veja qual é o seu encaixe, ó. O A3, ele tem que ficar desta forma aqui, ó. Virado assim, tá? Então, é desse jeito que eu vou pôr ele aqui, tá? Aí, depois eu tenho assim. Aí, eu vou pôr ele desse jeito aqui. Aí, vai faltar só esse do centro aqui, ó. Esse do centro é o A1. Vou colocar ele assim, tá? Vou riscar, porque eu preciso do risco, porque vai ser minha referência de margem depois. Vou espaçar um tanto que dê meio centímetro, ou seja, 0,75 para cada lado. Você poderia cortar com a tesoura? Sim, com toda certeza, você também poderia cortar com a tesoura. Se você riscou a margem, é só vir com a tesoura, tá? Mas aqui eu já tô cortando com o cortador, que facilita. Essa tabuinha também tá incrível, gente, da West Press, né? Pra vocês terem aí, facilitadora, porque é menorzinha, você corta até em cima da máquina. Lembra de colocar em cada uma das partes que você tá cortando o seu marcador, tá? Do que quem que é quem. Pra depois você não inverter, que vai dar ruim. Com tudo cortado, agora a gente vai pra máquina com os alfinetes pertinho. Eu gosto de deixar tudo ajeitadinho assim, ó, pra eu não ficar me movimentando e aproveitar melhor o meu tempo, tá? Então, como eu disse pra vocês, esse vai ser realmente uma técnica de patchwork. Então, a gente tem que ir costurando o encaixe certinho, tá? Então, eu vou começar pelos meus pedaços de laço, ó. Este aqui, tá? A gente vai encaixar aqui, ó. Então, eu vou vir este com este, a gente vai encaixar certinho. Perceba que esta costura tem que bater com esta costura, por isso da marcação da costura e da margem. Então, eu vou pôr um alfinete, ó, um alfinete bem certinho, que tem que sair desse canto pra esse canto aqui, ó, tá? O alfinete tem que encaixar bonitinho lá na linha. E vou deixar ele aqui. Vou pôr mais um alfinete desse lado aqui, ó. E aí, eu vou costurar exatamente em cima da linha, tá? Encaixa o alfinete, tá vendo, ó? Que sai na linha, entra na linha. E aí, a gente vai costurar esse pedacinho aqui. A costura na linha é muito importante, tá? Para que você depois tenha as medidas certas. Então, para quem tem dificuldade com tamanho aí, esse é o melhor jeito de fazer patchwork, porque você costurando na linha não tem como dar torto, entendeu? De novo, quina com quina. Coloquei a quina com a quina.
quina com a quina. Esse alfinete é bem legal, que você pode passar por cima dele também. Não precisa de retrocesso, tá? Ó, o laço começando a sair. Eu gosto de fazer aqui, abrir as costuras, tá? O ferro de passar vai te ser muito útil aí nesse momento também. Abre as costuras. Se você não tem o ferro, esse chama press finger. Agora, eu vou colocar aqui em cima o claro, ó. Que é esse aqui, tá vendo? Então, se você deixar o trabalhinho com os seus acetatos marcados, eu usei aquela caneta de marcar CD, né? Caneta permanente, pra marcar o acetato, fica muito mais fácil. Então, eu vou costurar aqui primeiro, depois eu vou subir ele pra cá e vou subir ele pra cá. Mesma coisa. Tem que encaixar certinho. Ó, virei a diagonal ali. Agora, eu vou continuar costurando. Então, eu fui até o bico, continuei até o bico, virei e voltei. Alinhei as margens, né? Devagar, costurinha tá bem em cima da linha, tá vendo? Aí, eu viro e ele fica perfeito. Perfeitinho, tá vendo? Agora, o ferrinho de passar vem pra encaixar. Bem certinho, bonitinho. Olha que lindo que já tá ficando. A questão, então, esse é um patchwork realmente costurado na linha. Se você perceber, ó, as minhas margens estão perfeitinhas, uma batendo com a outra, porque eu usei a régua, né? A régua na marcação aqui, pra poder colocar o recorte certinho aonde é o 0,75 da margem, tá vendo? Embora aqui eu tô usando uma máquina industrial e o calcador seja de 0,5, mas eu preferi cortar com 0,75, que é essa altura aqui, ó, da régua, tá? Então, o que que acontece, ó? As margens ficam perfeitas, e essa é uma das questões do patchwork, tem que estar tudo batendo bonitinho, tá vendo? Que elas estão encaixadinhas aqui, ó, igual de um lado e do outro, e você costurando na linha, isso vai facilitar muito a sua vida, viu? É isso, vamos continuar agora. Agora, eu vou juntar os de baixo e depois eu vou fazer a sequência, tá? Então, eles vão ficar desse jeito, ó. Um pra lá, um pra cá, tá? Daí, eu tenho aqui o A, que fica do lado desse, é o A3. Eu tenho ele aqui. O A que fica do lado desse, você vai encaixar, e o do outro lado também. Do mesmo jeito, tá? Mantendo. Pode ver que aqui, ó, eu cortei, acho que eu não tinha pano, daí eu cortei um pouquinho torto, ó. Então, você segue certinho o teu risco, certo? Uma das questões do patchwork é essa. E aqui eu vou colocar bem no centro aqui, desse jeito. Todas as linhas precisam se encontrar, tá? Que é as quinas. Se você fizer assim, não vai ter erro. Esse, relativamente, tem poucas partes. Então, vai dar um charme na sua peça totalmente diferente aí. E é um que você não vai ter tanta dificuldade pra fazer. Olha, eu já encaixo certinho até a costura com a costura.
Coloque os alfinetes de um jeito que você possa passar por cima deles. E você só precisa costurar na risca, tá? Só no risco, não precisa ir além do risco. Pontinha, deu aqui a pontinha. Juntando os laços, eu tô fazendo a mesma coisa, tá vendo, ó? Encaixando aqui, ó. Tá? Eu vou costurar só esse centro aqui primeiro. É do meio no meio, tá? No meio da costura, no meio da costura. Do meio no meio. Só aqui que eu costurei primeiro. Agora, eu vou encaixar eles pra lá, ó. Tá vendo, ó? Um vai pra lá e um vem pra cá. Mesma coisa. Na hora que eu fui passar, eu passei certinho, só abrindo as costuras aqui, pra não apagar minhas linhas, tá? Ó, agora é do meio da costura pra baixo. De novo, da minha pontinha até o meio da minha costura. Por isso que é importante os meios estarem abertos agora. Vamos ver? Tcharam! E tá aqui o meu bloquinho. Agora que tá pronto, todos os meus pedacinhos eu vou guardar, colocar aqui escrito no saquinho o que que é e vou guardar pra eu poder repetir, né? Porque assim fica muito mais fácil, concorda? Não erra, fica perfeitinho as costuras, isso é patchwork, patchwork mesmo. Tá muito bonitinho, né? Agora eu vou passar uma régua pra limpar todos esses excessos que ficou aqui, ó, e deixar ele num quadradinho perfeito. Agora, depois disso, a gente vai pra pôr ele em algum lugar, tá? E aí fica o desafio, aonde você vai pôr o seu lacinho de patchwork, certo? Então, bora lá terminar pra fazer uma peça surgir com esses retalhinhos aqui. E o meu quadradinho ficou com aproximadamente 11,5 por 11,5. Certo? Sobrou pra mim esses pedacinhos aqui, ó. E agora eu vou cortar quadradinhos pra eu poder aproveitar na minha peça também, tá vendo? Então, eu vou usar eles também. Cortei quadradinhos, na verdade, retângulos de 5 de altura por 6,5. Você vai vendo se dá mais alguns aí, você corta, ó. Eu tenho aqui, ó, só mais uma sobrinha de verde, tá vendo? Vou aproveitar ele ali do lado. Ele tem aqui, ó, 11,5, certo? A altura do meu aqui. Eu vou pegar e vou cortar aqui 11,5, tá? 11,5, pelo tanto que deu, ó, deu 5 centímetros. Aí, eu vou pôr um filete de cor, um de um lado, um do outro, ó.
Ou seja, eu vou dividir isso aqui por 2. Ó lá, e os retalhos vão dando vida, tá vendo? Dando acabamento pra minha peça. Agora, o que que você pode fazer? Por, de repente, se você tivesse dessa cor, eu não tenho mais nada dessa cor, foi o cheiro, deixa eu ver. Olha, isso foi o que sobrou, tá vendo? Dos meus retalhos. Eu já vou colocar eles no meu saco pra migalhas, porque dá pra fazer tranquilamente técnicas que usam migalhas, tá? Se você quisesse, até poderia, tá vendo? Colocar uma faixa aqui e tal, ó. Mas eu acho que eu não quero mais, eu quero deixar só o centro aqui mesmo com o floral e na parte de trás isso daqui. Então, eu tô montando aleatoriamente uma bolsinha. Ó, a minha faixa aqui que eu juntei, tá? Deu uma largura de 28, ó. 28 centímetros, mais ou menos, aqui passadinho, vai ficar encaixadinho aqui no 28. Então, eu vou deixar isso aqui também com 28. Esse vai ser na parte de trás e esse aqui vai ser na parte da frente da bolsinha, tá? Vai ser uma nécessaire. E aí, eu vou encaixar, então, tecidos ali pra dar a altura que eu quero, a altura e a largura, pra eu finalizar, tá? Por isso que você pode criar suas próprias peças, ó. Eu acabei de fazer, então, a montagem aqui, ele aumentou um pouco o tamanho, tá vendo? Ó, foi pra 14. Então, agora, pra chegar no 28, tá faltando 14. Eu vou dividir isso por 2, dá 7,5. Automaticamente, eu vou pôr 7,5 para um lado, 7,5 pro outro. Mas, eu preciso acrescentar a margem. Então, você pode acrescentar 1 centímetro de margem aí, tá? E vamos dando vida, né? Ó, vai pegando os pedacinhos. Eu optei por essa cor aqui, que eu achei que ia dar um contraste legal, tá vendo? Ó, eu coloquei 6 centímetros aqui, porque pensando que em cima eu vou fazer um canto mitrado embaixo também. Então, eu cortei 6 centímetros, porque o meu canto mitrado vai perder lá em cima, né? Eu não quero que fique, ó, o meu laço torto no canto mitrado na parte de cima. Eu vou mostrar depois que estiver pronto, tá? Então, eu coloquei 6 centímetros embaixo, em cima dele, e eu vou repetir a mesma coisa em cima desse aqui, que seria a parte de trás, ó, tá? Então, a bolsinha tá ficando com 28 de largura, a medida final, já assim, né, a largura. E aí, você pode fazer a altura que você quiser também. Eu acho que eu vou colocar 30. Deixa eu ver, se vai ficar muito comprido. Ó, aqui já deu. A soma aqui, tá vendo, ó? Do meu lacinho com a minha parte de cima, aqui já deu 16. Eu acho que eu vou deixar com uns 25, acho que tá bom. Então, para 16 para 25, tá faltando 9. Só que eu tenho que acrescentar margem mais 1 centímetro. Então, eu vou pôr 9 centímetros, 10 centímetros aqui na parte de baixo. E você faz a mesma coisa para esse outro aqui, que você tá juntando aleatoriamente. E assim, você vai construindo com o material que você tem. Poderia ser mais faixas aqui, por exemplo, aquela fininha, estreitinha, tá vendo, ó? Eu posso pôr mais uma aqui, depois pôr aquela estreitinha. Posso pôr mais uma aqui, depois aquela uma estreitinha que tinha dessa, ó. Que daí dá vida pra peça. Acho que eu vou fazer isso. Vai ficar um filete, vai ficar bem bonito. Ah lá, terminei a parte da frente da minha necessaire com todo este charminho do lacinho. E na parte de trás eu aproveitei os retalhos para também fazer o encaixe. Lembrando que eu coloquei a mesma quantidade de tecido em cima e embaixo para dar o acabamento final, porque depois vai ficar aqui com canto mitrado e visualmente vai ficar bem charmoso, certo? Vamos pro quilting! Já fiz aqui a parte da frente, ele ficou com 27 por 24,5. Tá? A minha parte de trás, olha aqui o filetinho do tecido que eu falei pra vocês como ficou charmoso. Parte da frente, parte de trás estão colocadas. Eu vou cortar um forro, eu não tinha a altura do forro, tá vendo, ó? Aí eu achei um pedacinho de verde que tem até uma harmonia aqui com os tons, tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse verde que eu vou deixar aqui no fundo pra dar a altura que eu preciso. Vai ficar aqui no fundo pra dar a altura que eu preciso, tá? E aí, depois, eu vou cortar o cantinho mitrado aqui, ó. Vou marcar 3 centímetros.
Com a ajuda da régua, com base na beiradinha mesmo, eu vou marcar 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro da régua, para eu fazer o que a gente chama de caixinha de leite, também é um canto mitrado. Isso eu vou fazer em todos os cantos de todas as partes, da frente, do forro e das duas frentes e dos dois forros. Todos os cantinhos foram cortados, ok? Aqui no forro também, ó, vou deixar essa parte pra baixo, pra quando a gente abrir a bolsa, a gente enxergar lá dentro um detalhe de cor, certo? Então, quando vocês não têm material, pense, porque posso apostar que depois vai ser mais charmoso ainda a peça, tá? Vai ficar muito mais charmosa, porque vai estar cheia de detalhes. O zíper pode ser um pouquinho menor do que a peça aqui, ó, porque na verdade ele vai ficar aqui desse canto, nesse canto aqui, não é até o final lá, ele não vai pegar o canto mitrado. Eu gosto de fazer costura de segurança e depois vim com a margem, alinha bonitinho todo mundo, encaixa certinho aqui, né, ó, tá? E faz a costura normal. Perceba que eu já coloquei a minha etiqueta. Decide aí onde você quer colocar a sua. Vamos ao pesponto aqui, estica bem o seu paninho. Mesma coisa a gente vai fazer pro outro lado. Ó, a linha aqui, tá? As beiradinhas tem que estar paralelas. Ficou desta forma. Agora, a gente vai colocar um cursor para ir pro fechamento da nossa bolsinha. Como a peça tá tão fofa, escolhi colocar um cursor fofo também. Vamos fechar? Com a ajuda dos alfinetes, eu vou colocar aqui, ó, o tecido de fora com o tecido de fora, o tecido de dentro com o tecido de dentro. Vou alfinetar aqui, ó, e vou fechar todas as linhas retas, tá? Sem fechar os meus cantos, ok? Então, eu vou fechar aqui, 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 e vou fazer a mesma coisa do lado de cá, que é o meu forro. A linha aqui tá pra ficar bem bonitinho, tudo bem encaixadinho. Vou jogar o zíper pra dentro, e se por acaso tiver alguma coisa que não tá batendo aí, reveja as medidas. Lembra os cantinhos de 3x3, as alturas, daí você confere, se precisar tirar alguma coisa, esse é o momento, pra sua bolsinha não ficar torta, tá? A gente vai precisar deixar um buraco pra desvirar. Pode ser aqui, como pode ser aqui do lado. Eu vou deixar aqui do lado, tá? Agora é só fechar a volta toda. Lembra que eu vou pular aqui, ó, nem o zíper eu não vou costurar, tá? Pulei, ó. Todos os espaços costurados, com abertura aqui na lateral. Agora, a gente vai fechar esses cantinhos, tá? A gente vai fechar todos eles, pra entender. A costura vai encontrar com a costura. Então, é como se eu abrisse a boca aqui do meu cantinho, tá? Dessa diagonal, que é a minha caixinha do leite, ó. Então, a costura encontra com a costura e a gente vai fechar todos esses lados. Fechei, então, os fundos e aqui esses fundos. Agora, eu vou fechar aqui, ó, tá? Como que funciona aqui? Vou colocar o meio com o meio, que é o zíper, e o outro meio, que é o meio do meu tecido aqui, tá vendo, ó? Tecido, tecido e zíper, tá? Ó, meio da costura, dentinhos do zíper, meio. Todos eles se encontrando. A linha bonitinha, coloca um alfinete pra não sair do lugar e a gente vai costurar esses 3 cantinhos, tá? Se você quisesse pôr uma alcinha nesse momento, bem aqui, ó. Bem aqui, tá? Você pode pôr um ganchinho pra pôr uma alcinha. Eles precisam ficar alinhados, tá? Ó, na mesma altura.
bolsinha quase pronta. É a hora de nascer. Com jeitinho, não é com força. Um cantinho pra cá, um cantinho pra lá. Até a gente ver como que ficou a nossa bolsinha. Em cima, o fecho. Lembra que eu falei que precisava de um acabamento aqui para o laço não subir para cima aqui? Porque eu ia fazer esse canto mitrado aqui em cima, que é a caixinha de leite na parte de cima também. E aí, o que que acontece? Eu precisava de uma faixinha para que o lacinho ficasse mais no centro. Então, quando você estiver fazendo a sua, você pensa nisso também. E aqui, na hora de refilar também, eu deixei a mesma quantidade para lá e para cá de tecido, né? Para que o laço ficasse no centro, tá? Detalhes que vão fazer muita diferença. E olha lá, atrás, como ficou um charme também com o resto do meu material. Viu só? Agora, dentro, a gente precisa fechar aquele buraquinho, mas, ó, o fundo de onde não tinha tecido, como ficou também uma graça, tá vendo? A pessoa abre e aí já tem um fundo ali charmosinho. E tudo porque eu não tinha material. Eu costumo dizer que quando a gente não tem tecido, a gente capricha mais, porque a gente para pra pensar e começa a colocar os pequenos detalhes, não é? Como esse fundo aqui que eu fiz, ficou muito charmoso, não ficou? Então, é isso aí. Às vezes você tem tecido demais aí, vai cortando aleatoriamente, a tua bolsa fica só mais uma bolsa. Agora aqui não, a gente tem algo único, exclusivo, diferenciado, com pequenos pedacinhos. Fala aí, não valeu muito a pena? Vamos fazer? Desafio você a fazer uma peça com esse lacinho, pode ser essa bolsinha. Posta e me marca que eu vou repostar.